Bullying. Todo cara da nossa idade falou assim: ah, minha escola, a molecada fazia bullying pra caralho, eu nunca tive problema com isso. Aí, mas esse cara nunca, o cara que fala isso nunca é o cara que era o gordo, que era zoado, que era, não, é sempre o cara que zoava. Aí, ah, na minha escola tinha bullying pra caramba, ninguém ficou traumatizado, ninguém viu, porque você não sofria bullying forte, porque isso era comum na nossa época. Não tô falando de apelido, cara. Apelido, molecada fazer apelido e tal. Mas um moleque que é perseguido todo dia, cara. Todo dia o moleque é perseguido por causa daquilo, né? A molecada zoar um com o outro eu acho super normal. Até faz parte, mas todo dia. Como é que é hoje isso em escola? Cara, é um cenário, assim, ainda bastante complicado. Apesar de, né, algumas escolas ainda terem uma certa dificuldade, resistência de trabalho, né? E combate a essa questão, a gente nota ainda que isso, mesmo para as escolas que já estão bem avançadas em relação à temática, ainda é uma questão difícil, né? Eu tenho várias situações, vários exemplos que a gente lida no contexto clínico dentro da escola, que faz com que a gente tenha que muitas vezes reunir uma série de estratégias, trabalhar junto a um regimento escolar para não somente assim um olhar punitivo, mas para um olhar, principalmente para um olhar educacional, né? De que aquela questão, né, aquele elemento que está ali muito latente acontecendo, ele vai para além do contexto da agressão. Muitas vezes o próprio agressor ele tem uma série de questões que ele se blindou, né? Num potencial de atingir o outro, de promover e colocar o outro no holofote negativo, para que ele se sobressaia e a questão maior dele não venha a emergir. Então essa é a maior dificuldade, a gente conseguir, a princípio, trazer esse indivíduo para essa consciência, para esse contexto. Né, conseguir romper com essa resistência dele de que, poxa, aquilo ali é a defesa dele. E a gente, isso até mesmo filogeneticamente, a gente vive isso, né? O Oscar estava contando, né, do contexto lá de São Paulo e etc. Cara, de alguma forma, a gente retorna ali, né, muito aos primórdios de que a gente poderia, né, pensando, né, no Homem das Cavernas e etc., que ainda estava formando ali as primeiras sociedades, assim, digamos, vivia o tempo todo na iminência de um ataque, de um bicho, né, de um animal, geralmente, ou enfim, de alguma situação que pudesse o colocar em perigo. Então, esse cérebro, ele foi treinado filogeneticamente ao longo de muitos e muitos anos, que levou a nós estarmos aqui até enquanto espécie, as situações de defesa, onde o medo era um eliciador para que a gente se mantesse em alerta, né? E esse alerta nos desse condições de segurança. É o princípio base quando a gente fala da questão da filogenia, né? Dos processos neurobiológicos do estresse e da ansiedade, né? A gente olhar para um cérebro que foi filogeneticamente treinado a esse construto, defesa. Então, e no contexto educacional, eu não sei o termo que eu posso usar para, talvez, usar o termo estereótipo para não ofender, tá? Um aluno que ele tem um estereótipo problemático, assim, aquele aluno que o pessoal olha e fala assim, puta, esse moleque não tem jeito, tal. E aí vocês identificam esse aluno. Cara, qual que é como que é isso? Como que como que se cuida disso? Faz um acompanhamento, chama-se os pais para entender essa situação, como é que é? E qual que é o papel dos pais nisso? Porque, assim, vai além da escola, né? Sim, a princípio a gente fala numa construção de redes, né? Esse menino, esse indivíduo, ele precisa de uma rede de apoio para se sustentar. Então, percebendo isso, chama-se os pais, orienta-se os pais, entende o contexto dele, o que ele já passou, o que causa gatilhos, Ok, temos ali um primeiro mapeamento, né, que a gente chama entra até dentro da nossa coleta de anamnese, para entendimento do caso e condução. E dentro, né, dessas questões, a abordagem com ele e também com os professores e posteriormente de maneira generalista,
nunca direcionada, de trazer ações que possam, dentro da escola, trazer uma ideia para a gente tirar esse estereótipo. Então, por exemplo, a inserção de alunos com o espectro autista dentro da escola é um fator extremamente polêmico. Até hoje é um fator extremamente polêmico. Eu já ouvi de pais assim, cara, como assim? Né? Como que o meu filho vai estar junto com alguém que tem tamanha dificuldade, que tem tantas estereotipias? Ele não vai, dentro das estereotipias, causar aí uma diminuição aí da concentração dos alunos? Ele não vai gerar uma situação extremamente negativa que atrapalhe a condução dos estudos e etc. Então, assim, direto a gente escuta isso. Tem alguns pais que ainda lutam contra essa questão, né? Inclusive pegam e falam, não, meu filho não vai estudar em uma sala de aula que tem alguém com transtorno do espectro autista. Então, assim, isso vem crescendo de maneira, o autismo, né? Não só dentro da escola, mas dentro de todos os contextos, ele vem crescendo de maneira tão significativa que ou esse indivíduo aprende a conviver, né, os dois, né, aprende a conviver, ou ele vai ficar, de alguma forma, muito isolado dentro de um contexto. Como pai de uma criança com o aspecto 1, a socialização é muito mais difícil. Eu tenho 2 extremos em casa. Eu tenho o mais velho, que ele fala com a porta, ele conversa com todo mundo sempre, e o mais novo, que ele tem uma dificuldade. A gente vai em algum lugar, eu tenho que explicar para ele como ele precisa se comportar para que ele exteriorize isso. Mas se ele puder não estar num ambiente com pessoas que ele não conhece, é melhor. Então, ter que mudar ele de escola, por exemplo, do ano passado para esse ano, foi extremamente traumático. Porque na escola ele era um pouco mais novo, todo mundo tratava ele muito bem, e ele gostava do ambiente. Então ele saiu para um lugar que ele não conhecia ninguém. Foram meses para a gente conseguir ajustar isso. Hoje ele entende, mas mesmo assim eu vejo que ele é a figura isolada. Ele deve conversar com 2, no máximo 3. E se a gente for pensar, né? Poxa, ele conversa com 2, 3, mas tá legal. Hoje ele diz que tá tudo bem. Mas eu já fui buscar ele um dia e um moleque meio que pegou ele pelo cangote lá e o meu primeiro impulso era arrebentar o moleque no soco. Ai, cara, um dia nós vamos fazer esse programa em 2. Nós vamos fazer esse programa em 2 um dia. O Cosca vai estar preso, velho. E aí o meu filho ainda ficou rindo. Eu fiquei olhando pro moleque assim. O moleque assustou, ele viu que eu era o pai. Aí eu falei, ô Luiz, não deixa esses filha da puta fazer isso com você mais não. Aí o moleque ficou meio que olhando, ele quis revidar e eu fui andando na direção do meu filho, olhando pro moleque, sabe? E não vi mais esse episódio. E pergunto pra ele, porque ele não vai fazer nada pra agredir a outra pessoa, pra ofender, ele vai criar mais uma camada de bolha. E é esse o meu problema. Então a gente mostra a gente foi num evento de família e eu tive que falar pra ele, olha, todo mundo lá é meu parente, todo mundo. Você, por favor, quando alguém chegar, porque a gente não tem um contato com a minha família, mas tem uma família. Que alguém chegar e conversar com você, você levanta, se apresenta, dá a mão, olha no olho, tá? Então eu preciso mostrar para ele como ele precisa se comportar nesse tipo de situação, porque ele não entende. Ele não tem uma habilidade social que o mais velho tem. Ô, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Ele já vai direto. Ele corta essa parte e ele utiliza a objetividade. Tanto que os hiperfocos dele são matemática e jogar videogame. Então a gente tenta extrair esse melhor. Ainda não tivemos esse episódio de algum pai chegar e falar, porque se esse dia chegar vai ser o dia que eu não vou estar gravando. Mas não vai falar pra você. Mas esse pai não vai falar pra você. Você não vai ficar. Ainda bem que você não vai ficar sabendo. Mas se acontecer, e eu peço a Deus que não aconteça, vai ser o dia que não vai acontecer de novo. Esse pai não vai falar isso de novo. Mas, cara, isso é uma coisa que eu acho. Assim. Primeiro que eu acho uma falta de empatia do cacete isso. Não, cara, eu tenho certos problemas com falta de empatia, cara. Tenho mesmo. E isso que você falou do aumento de crianças com autismo, cara, é vertiginoso. Na escola eu observo assim, imagina uma onda que a gente vem olhando, a gente está de frente para uma praia
E a gente vem olhando assim, né? Então, imaginando que do ensino médio, ou melhor, o ensino superior, né? Porque eu também estou nessa área, então eu consigo, de alguma forma, mensurar. No ensino superior, eu tenho as primeiras ondas aqui da frente. São pequenas, mas estão chegando. No ensino médio, é aquela onda que vem logo ali, mas ainda está premiando. No ensino fundamental, ela já está um pouquinho. Então. No ensino infantil, é uma onda... Já virou tsunami, né? A água já recolheu Então, e Lucas, a parada assim, tá vindo. Isso é uma dúvida que eu tenho. Existe mais ou aprendeu-se a diagnosticar melhor? Assim, existe um percentual de pessoas, né, com transtorno do espectro autista na sociedade que é de não sei quanto por cento, X%. Mas essa estatística, a gente estima que ela sempre existiu, mas hoje a gente aprendeu a identificar melhor. Né? E essas crianças que hoje são diagnosticadas são aquelas que eram os esquisitos da escola há muito tempo atrás. Antes dele te responder, passa um mapa mental na sua escola. Quantos pareciam? Você parando para pensar hoje na sua... Quantos pareciam? Não, então, poucos. É por isso que eu mesmo, você tá falando, eu tô pensando. Cara, acho que tinha 1, 2, que se você trazer pro contexto de hoje, trouxer pro contexto de hoje, E geralmente esse cara era o cara que sofria bullying todo dia. O nerdão, o quietão, tem o isoladão. aumentado. Pá. Com certeza. Até essa era a analogia que eu iria propor, né, para o Paulo verificar. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns professores até, inclusive aqui da Federal, Departamento de Terapia Ocupacional e Educação Especial. E eu recentemente, numa discussão com eles, né, apresentando contextos teóricos, e a partir do contexto teórico ele apresentou e apontou isso como estamos aprendendo melhor a diagnosticar e, consequentemente, mais diagnósticos, sobe esse número. Então, ali, né, estava presente. E aí, conversando com ele e apresentando, ele trouxe um outro dado, né, que eu achei bem interessante, até porque dentro da universidade, né, é bastante delicado a gente conseguir aí promover algum diálogo, principalmente quando não há uma pesquisa exaustiva em cima disso, né? Mas ele falou, olha, Lucas, de fato, né, tem algumas situações que estão ainda num contexto que talvez fuja, né, à teoria. Na teoria nós temos esses dados é o que está ali prevalecendo. A gente não pode deixar de observar os fatores evidentes. E, consequentemente, também o que está mudando, né? Porque a nossa sociedade como um todo está mudando em tudo. Então, a nossa alimentação hoje é outra. O uso excessivo de agrotóxicos, principalmente no Brasil, Estados Unidos, e, olha, que interessante, né? Mais um dado de evidência. Nós somos os 2 países que mais se utiliza agrotóxicos. E nós somos os 2 países com maiores números de diagnósticos. Aí, cabe a gente observar e ir fazendo as nossas próprias ponderações, claro, sempre levando em consideração dados da ciência que são extremamente importantes. Né?